Espera só um minuto. E agora eu posso até repetir, mas não precisa não, né, pessoal? Repetir quem é o Guilherme, já está todo mundo por dentro aí. Então, Guilherme, fica à vontade aí, beleza? Vamos conversar um pouquinho aí nesses próximos 30 minutos sobre esse tema que sempre nos traz oportunidades. Essa é a grande realidade. Inclusão é oportunidade. Beleza? Todos Beleza. seus aí. Obrigado. Sucesso, Guilherme. Gente, bom dia a todos e todas. É muito legal a gente ver um curso tão heterogêneo, porque a gente sabe que nós vamos chegar em alguns pontos que vão fazer sentido de uma forma para algumas pessoas e vão fazer sentido de outras formas para outros. Mas o objetivo principal de quando a gente fala de diversidade, de inclusão, nós estamos falando também de inovação. Tá? Então, esse também é outro entendimento que a gente pode ter, que os escoteiros do Brasil também perceberam que tinham que se inovar, que tinham que se adequar a, a, essa, a esses novos meios para alcançar o objetivo educacional. Tá? Então, nós vamos ter um bate-papo mais comigo falando e depois a gente conversando, para a gente conversar sobre a sensibilidade, sobre a sensibilização do nosso assunto, que é a diversidade. Não faz mal a gente lembrar, né, que essa frase aqui, eu queria que alguém me falasse, assim, né, essa frase é: contribuir na educação de jovens mediante o sistema de valores baseado na promessa e lei escoteira para que sejam participantes ativos na construção de um mundo melhor, onde as pessoas se desenvolvam plenamente e tenham um papel construtivo na sociedade. Aí nós vamos trabalhar conversando. O que é isso que eu acabei de falar com vocês? Não precisa de brigar, pode abrir o microfone e conversar. Sem briga, gente. Não, por favor, sem degladiar. Pode ir, gente. Senão fica parecendo que esse trem estranho. Pode falar. Bernardo tá com uma cara de vou falar, mas não vou falar. Pode falar, Bernardo. É que eu já me perdi desde a parte que o senhor falou, contribuir para ativamente, aí eu estou tentando relembrar o texto para poder falar sobre o texto. Bom, beleza. Isso é a nossa opção, isso faz parte dos nossos valores, isso tem que estar enraizado na gente para a gente falar e bater pronto, tá? E uma das coisas que quando a gente faz essa rememorização é que a gente está falando do nosso método educativo. E quando a gente vai para a política interamericana de diversidade e inclusão, ela fala de prioridades de inclusão na estratégia para o movimento escoteiro, que foi aprovada na 40ª Conferência Escoteira Mundial. Faz, né, como toda política, ela dá os conceitos centrais para sustentar a temática na região interamericana. Né? E aí, no nosso processo educativo, ele vem ver a todos e todas, ver mais vulneráveis, as minorias que sofrem discriminação, exclusão, marginalização. O movimento escoteiro começa a entender que é um tema que relaciona-se diretamente com a proposta educativa da gente. Nós temos que ter um reconhecimento da dignidade, dos valores inerentes, dos direitos iguais, para garantir que pessoas com deficiência, grupos vulneráveis ou minoritários tenham o mesmo grau de igualdade, né, falar certo, em relação aos demais, à proposta educativa do movimento escoteiro. Pessoal, aqui eu já coloquei uma expressão que algumas pessoas falam errado. Não é pessoa portadora de deficiência, porque ninguém porta nada. É pessoas com deficiência, tá bom? Então, quando for tratarem isso, o termo correto hoje é pessoa com deficiência. E se vocês forem ler alguma coisa, PCDs são essas pessoas, tá? E nós temos um contexto histórico, social e econômico que a nossa organização também está dentro dela.
Então, antes de eu passar aqui para frente do meu roteiro que eu fiz, eu vou contar para vocês. Eu faço parte de duas minorias. Uma amiguinha que, além de surdo, eu tomei bomba na audiometria, eu uso aparelho de audição nos 2 ouvidos. Também é gay. Olha que maravilha. Né? Para quem não conhece, tem uma piadinha que rola aí por aí, que todo viado é surdo. Não fugir ao padrão. Né? Então, olha que maravilha. Então, junta duas minorias numa pessoa só. E eu tive um processo de aceitação nos 2 processos. Tanto de assumir a homossexualidade, quanto de entender que eu me tornei uma pessoa com deficiência. Na hora o médico falou, eu do ouvido, né, gente? Que aí a única coisa que dá para a gente diagnosticar é o ouvido. Na hora que o médico falou, não, você teve uma perda muito grande, significativa, você vai ter que começar a usar aparelho. Eu, ok, usar aparelho de dentro, vou usar aparelho de ouvido, por quê? Super tranquilo. E aí a gente teve um evento aqui em Minas, que foi o EITA, aqui na região do Distrito Metropolitano, mas foi um evento regional, que tinha um dia que eu tinha descoberto, né, assim, fui informado pelo médico que eu ia ter que usar um aparelho, aí que a ficha caiu. Sabe? Então, assim, peraí. Mais uma coisa para eu entender o que eu tenho que fazer. E não, e a coisa melhor que está falando, a Silvia falando que também usa aparelho. Pois é, e é muito difícil quando a gente começa a entender que a gente vai precisar de um aparelho. Vai ter hora que a gente vai perder algumas coisinhas. E nós vamos aos poucos entendendo que temos que nos adaptar. E a diversidade é a variedade que nós temos das diferenças entre as pessoas. Eu antes só era uma coisa. Passei a fazer parte de 2 outros grupos minoritários. Né? E que a gente tem por definição também que são pessoas que possuem diferentes habilidades, origens, crenças, conhecimentos, necessidades. Nós temos que entender o que é essa diversidade. Nós temos que entender que inclusão é um processo de identificação para a gente responder às diferentes, às distintas necessidades para cada um dos membros da nossa organização, seja ele adulto ou infantil. Né? Nós temos que aspirar o ser inclusivo a todos os jovens através do nosso método educativo, do nosso programa educativo. Tá bom? Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui na política, fala sobre vulnerabilidade, é relativo e dinâmico, porque é o que faz a nossa capacidade de entender que a pessoa vai fazer parte e vai se recuperar de situações que se afetam. Então, às vezes, o aparelho que a gente usa, a gente consegue um apoio do SUS, consegue comprá-lo, adquiri-lo. Né? Às vezes, a gente consegue, com uma rede de amigos, fazer uma vaquinha e comprá-lo. Às vezes, a gente não consegue nenhum dos dois e ficamos sem. Né? Então, nós temos que entender que existe uma dinâmica dentro disso que não pode ser compreendido como errado. Tá bom? Outro conceito que é bom a gente falar sobre minoria. Minoria é um grupo numericamente inferior. Nós temos maioria das mulheres no país e nós temos minoria dessas mulheres nos órgãos representativos do poder legislativo, executivo e judiciário, por exemplo. Tá? Nós hoje, o Ilka e o Cláudio, quantas mulheres estão no CAN hoje? Vocês sabem assim de cabeça? Hoje a gente tem um número muito igual. Né? Nós temos a vice-presidente e a presidente são mulheres, aí tem a Ilka, Denise, Diana, Laura. Isso. E eu estou tentando lembrar se falta mais alguém, Ilka. Me ajuda, por favor? Não, acho que não. Acho que é só Então, nós. E, a princípio, atualmente, o CAN é formado
nunca teve um número de mulheres tão grande igual agora. e vou mais além, tão atuante como anteriormente. É uma composição formada por mulheres e muito, muito, muito atuante. Tanto é que nós temos uma vice-presidente e uma presidente. É muito legal isso. E isso, quando a gente fala das mulheres, delas de ocupar espaços, do He4She, do Mundo Melhor, essas coisas todas, nós estamos trabalhando com que esse grupo seja representado. Nós estamos tratando de estigmas que causam descréditos à honra a uma pessoa. Né? O descrédito no sentido de fazer com que essa pessoa se sinta inferior aos demais. E discriminação é um tratamento desfavorável para excluir ou marginalizar determinadas pessoas ou grupos da função do estigma real do imaginário. Ação, prestem bem atenção nisso que eu gosto de falar. Ação ou omissão sutil ou abertamente hostil, direta ou indireta, intencional e não intencional. Quando você chama aquele jovem do gordinho, ô seu lento, ô tartaruga, você não sabe qual é o problema que ele tem. Às vezes, naquela brincadeira, você discriminou. Então, nós temos que ser os adultos educadores para transpor essa barreira para que isso não se perpetue. Tá? Nós temos que compreender que a parte de assistencialismo que nos prega nessa parte é uma prática que vai ajudar a enxergar as pessoas como objetos passivos da ação, que precisam de outra pessoa por elas. Tá? No movimento escoteiro, a gente tem a perspectiva do assistencialismo, mas é um marco de contradição. Tá bom? Porque não podemos chegar a uma plena inclusão a partir da perspectiva assistencialista. Nós temos que partir da atividade educativa, que aí sim temos ações, nós temos um enfoque lúdico, nós temos as experiências de aprendizagem, nós temos o jovem como protagonista da sua aprendizagem. E nós aqui, no curso avançado de escotistas, nós temos que ter isso muito claro. Tá? Outra coisa que nós vamos falar aqui é quando a gente tem a atração da pessoa com deficiência. Nós temos limitações nas capacidades físicas, sensoriais e motoras, ou mentais, mas que os responsáveis dessas pessoas, essas pessoas são responsáveis por elas também. Elas têm uma pessoa de referência, elas podem ser seus profissionais, elas estão abertas a processos de envolvimento. E isso tudo nos faz compreender mais ainda o nosso processo de envolvimento com aquela pessoa. E quando a gente vai incluir essas pessoas no movimento escoteiro, você está percebendo que eu não estou destrinchando o que é a diversidade, né? Focando apenas no LGBTQIA+, ou no deficiente físico, ou na pessoa sem dinheiro que quer fazer parte do escotismo, porque é caro, nós sabemos que é caro. Nós temos que entender que o ambiente inclusivo ele tem que ser minimalizado. Ele tem que ser, no mínimo, como é que a gente é bom de sinônimo, né? A gente tem que ser, no mínimo, fáceis de transpor barreiras, diminuir os obstáculos que o mundo já dá para essas pessoas, para nós. Né? Reconhecer as variações, identificar alternativas. Nós temos que definir o alcance dessa proposta educativa de aceitar. Né? E a tarefa do adulto voluntário é, a partir das decisões institucionais, saber a inclusão de pessoas com deficiência no movimento escoteiro, por exemplo, e de constituir um marco que possibilite igualdade e equidade no acesso à proposta educativa. Adianta eu virar para vocês e falar assim, não, nosso grupo escoteiro pode receber qualquer pessoa. Sim, ok, o grupo pode receber, mas a infraestrutura que o grupo ocupa consegue receber? Vou dar um exemplo do meu grupo escoteiro.
Meu grupo escoteiro fica em um parque ecológico em Belo Horizonte, que não tem acessibilidade perfeita. Nosso grupo pode receber? Pode. Mas nós não temos infraestrutura mínima para um cadeirante chegar e tomar água, ir ao banheiro e lavar a mão com a cadeira de rodas parando ao lado. Agora que a gente conseguiu iluminação dentro do parque. Então, assim, nós temos diferentes políticas públicas também que nós temos que transpor. E o papel da família, ela perpassa por vários lugares. A família tem que ter, né, principalmente, a função do apoio e da organização, do crescimento, da maturação dessa pessoa, que está inserida nesse âmbito social. E mesmo assim, ainda tem uma superproteção, porque existem, e aí nós temos que falar que as pessoas, para proteger seus entes queridos, fazem uma superproteção sem saber efetivamente se isso é o bom ou não. Nos caberá a educar a família, que, peraí, existe um certo tempo para a gente ir, tá? E outra coisa que vale a pena a gente falar, que o adulto com deficiência, no movimento escoteiro, ele não faz parte do nosso método educativo, do nosso programa educativo, mas não quer dizer que a gente não pode aceitar. Ok? Então, se chegar no grupo de vocês uma pessoa que tem uma deficiência, principalmente deficiência que vocês desconhecem, mas ela tem habilidade. Vocês já estão na rota de aprendizagem. Então, nós temos o conhecimento, habilidade e atitudes. Então, a gente vai ver se essa pessoa consegue se adequar. O diretor de métodos, o diretor ou a diretora de métodos, o diretor ou a diretora presidente, diretor ou gestão de adultos da unidade escoteira local vai analisar como que essa pessoa vai ser incluída como voluntário. Então, não é só o jovem que a gente olha para a unidade escoteira local como um todo. E isso faz uma diferença muito grande. Tá? Isso não exime. A única coisa que pode dificultar a inserção desse adulto é se esse adulto for imputavelmente não responsável pelas suas ações, se ele tem um termo de curatela. Aí isso entra no fator legal. Aí nós não podemos realmente receber essa pessoa, porque ele não vai responder por ela mesma. Mas as atitudes que essa pessoa vai ter, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo. Tá? Uma outra coisa que eu preciso de falar com vocês é que quando a gente trabalha, hoje nós conseguimos, hoje não, ano passado eu ainda era coordenador distrital aqui em Belo Horizonte, um grupo colocou na sua assembleia uma resolução, foi aprovada por unanimidade, a política interna de inclusão. Porque aí eles deixaram claro o que é a inclusão para eles. O que é a inclusão para eles? É a pessoa, além de ter a isenção das taxas da UEB, também estar isento das atividades que vão acontecer do grupo escoteiro, ter uma acessibilidade ao uniforme, o grupo vai custear uma parte, né? E aí eles precisam de ter isso numa política de como que vai ser feito a gestão financeira do grupo escoteiro. Então, eles fizeram isso para ter tudo documentado, aprovado pelo grupo, pela Assembleia, uma decisão da diretoria referendada pela Assembleia. E com isso, o que eles conseguem garantir? Eles conseguem garantir a inclusão, a manutenção e a retenção de associados, que é uma das coisas que a gente mais tem uma quebra quando a gente vê nossas estatísticas, é o número de retenção. Quantas pessoas realmente ficaram? Né? E isso faz muita diferença. Gente, a sensibilização para diversidade, ela é muito grande. E eu vou falar para vocês que entre os jovens, ela já é aceita e já é trabalhada muito melhor do que entre nós adultos. Então, quando eu falo para vocês que nós, adultos, temos que nos reeducar, nos reformar para entender,
é por conta disso. Eu tive com a nossa diretora de métodos educativos, a Débora, foi com ela, não precisamos de criar mais cadernos de atividades, precisamos de criar o DES nos cursos para os adultos entenderem o que é diversidade, o que é inclusão. Porque agora, quando a gente conversa com os jovens, é muito flui tão fácil o assunto, né? Que é para isso que a gente existe. Nós vamos ter momentos que nós vamos precisar nos colocar no lugar daquele jovem, e vai ter um momento que nós vamos ter que literalmente perguntar para o jovem o que está acontecendo. Né? Então, escute ao jovem, nesse tempo, eles estão muito melhores do que a gente. Eles já estão mais evoluídos do que nós. De acordo com o meu tempo aqui, eu tenho 6 minutos que eu queria abrir para vocês, que eu queria que alguém me relatasse alguma coisa de prático que vocês já vivenciaram, para a gente dividir aqui com todo mundo. Em vez de abrir um Padlet ou abrir alguma coisa que a gente fosse construir e voltar, eu prefiro que a gente conversasse. Barulho eu escutei do Roberto. Você já quer falar, Oi, Roberto? posso falar? Claro. Bom, primeiramente, um bom dia. Obrigado por estar aqui esclarecendo as nossas necessidades. Eu sou mestre pioneiro do 01 Minas Gerais, Aimoré, e eu tenho um filho autista. E o meu filho é escoteiro desde Lobinho. E a gente teve que adaptar a promessa escoteira dele para Libras, porque ele não conseguia falar. Até hoje ele já é sênior, ele fala, mas não é qualquer pessoa que entende. Uhum. Mas ele está perfeitamente incluído na tropa. Inclusive, o chefe dele está aqui no curso também, o Ícaro e a Patrícia. Isso que eu gosto, dá os nomes das pessoas, assim tem que ser. A chefe Ana Bongrati, não sei se ela ainda está aí conosco, ela foi aquela dele, e ela que fez a promessa. A promessa dele em Libras, inclusive, está no YouTube, com curtidas milhões. Então, eu acho que isso faz parte. E os meninos da tropa, da Alcateia, principalmente agora na tropa escoteira, eles abraçaram o Vinícius. E, tipo assim, eles ajudaram muito o Vinícius em situações que o Vinícius procurava ajuda do monitor da patrulha em vez de procurar ajuda do chefe. E, às vezes, muitas das vezes, os próprios elementos da patrulha dele resolviam qualquer problema antes de chegar na chefia. Então, teve um caso numa semana escoteira que ele foi tomar banho e esqueceu a toalha. Aí ele saiu do banheiro pelado e molhado, correndo pelo campo, foi lá na barraca, pegou a toalha e voltou. No que os meninos viram isso, eles arrumaram um jeito de não enrola aqui, não sei o quê, e cuidaram dele. Eu acho que a inclusão ela é mais fácil para os jovens do que para o próprio adulto. O adulto lida com isso de uma forma muito pior do que os próprios jovens. Essa é a experiência que eu posso compartilhar. E eu vou complementar uma coisa, viu, Roberto? Os jovens, eles têm um senso de proteção que é muito legal. E quando a gente vê o sistema de patrulha acontecendo dessa forma que você acabou de contar para a gente, a patrulha tomando conta, ou a matilha, né? A força da alcateia são os lobos, e eu arrepio aqui de falar essas coisas. E isso acontece, é muito legal, porque a gente vê simplesmente um método educativo funcionando. Né? Uma outra história que eu vou contar para vocês, olha que coisa besta. Chegou lá no grupo escoteiro também, que o nosso grupo é agraciado. A gente ficou durante muito tempo o único do vetor norte de Belo Horizonte. Então ficou mais conhecido, aí a gente consegue direcionar para outros grupos escoteiros. Chegou uma menina, guia, né, para fazer reunião, só que ela foi de sapato alto. Ela achou que porque ela estava acostumada a ir
No sábado, ela tinha um evento de manhã todo sábado e ia direto, e ela tinha que estar toda pomposa, que era o que aquele outro evento da manhã pedia. Ela chegou para conhecer o grupo escoteiro de salto alto, sem plano B. Aí a gente falou, olha, no nosso regimento, no nosso regulamento e no POE, já tinham explicado isso. Não tem nada falando que tipo de sapato. O sapato é decisão individual. Quem usa o vestuário. Né, assim, nós não podemos dar palpite. Quem usa uniforme são outros 500. É sapato preto e nós toca mais nisso. Pode vir colorido de bolinha. Aí o que aconteceu? Nós não podíamos recebê-la, porque aí era uma segurança para ela. Quando a gente falou que não tinha jeito, imediatamente uma guia que mora perto do grupo perguntou para ela que número que ela calçava, ligou para o pai. O pai chegou lá com um tênis, não sei, pela cara dela eu acho que era o tênis que ela usava de ir para a escola. Então não era o tênis para rala que ela imaginou, não. Mas tudo bem. Veio o tênis e elas hoje são amigas mesmo. Até isso tem mais de 10 anos, tá? Então elas já foram pioneiras, já estão no mundo, foram para o mundo e o mundo está pequeno para elas. Por causa disso, o simples ato de poder acolher essa jovem, que foi conhecer o grupo depois de uma educação escoteira, como se fosse uma educação escoteira, a atividade a gente chamava de um dia de escoteiro, ela foi lá e para conhecer ela precisava do tênis. Para ela não perder o boom da vontade, o que a menina fez? Não, eu estou precisando de mais menina aqui, porque vai ter vestibular, vai ter as coisas. Eu preciso de mais menina aqui, chefe. Chamou o pai. Eu sei que essa menina fez a reunião. Feliz da vida. Saiu sujo, igual todos os meninos saem de uma reunião mais ativa. E feliz da vida. Ela não estava preocupada se o cabelo embaraçou, se o sapato que ela estava usando não deu. E ela simplesmente se sentiu acolhida naquela patrulha perfeitamente. Vocês tinham que ver como foi o resto da jornada dessa jovem, sabe? E como que ela passou a entender isso e acolher outros novos membros tão bem. Eu falei com ela que ela passou a ser relações públicas do grupo. Sabe, chamar a velha e fazer aqui. Fala como é que é o escotismo aqui para esse outro jovem que está chegando. Né? E é muito legal, porque eles falam deles para eles mesmos. Gente, eu não vou me delongar, passei 1 minuto. Tem o Bernardo que está com o Bernardinho no colo, é isso que eu estou entendendo? Ah, entendi. Então faz bem, faz bem. O Bernardinho no colo é sacanagem, né? Mas você entendeu, né, Bernardo? Foi achando bonitinho todo o contexto. Eu esqueci de me apresentar formalmente, né? Assim, eu sou daqui de Belo Horizonte, sou mestre pioneiro, sou diretor de métodos educativos do meu grupo escoteiro, fui coordenador distrital aqui do Metropolitano de Minas. Hoje, o Cláudio já tinha falado, sou atual titular da pasta de diversidade dentro do método educativo. E eu vou deixar para vocês aqui no chat o meu e-mail, que qualquer coisa que vocês queiram dividir ou compartilhar comigo, fiquem à vontade. Se o grupo do WhatsApp acontecer, ficarei feliz em fazer parte, tá, Cláudio? E vocês podem me mandar mensagem. Eu uso esses 2 nomes, tá? O Gibas é de Guilherme Ribas, tá? Então, só para vocês entenderem porque aqui aparece, porque foi de outra reunião. Então, fiquem à vontade de procurar, de conversar, e a gente vai estar junto também de agora para frente, tá bom? E que bom que vocês estão no curso avançado com esse rapaz dirigindo, que é um cara, gente fina pra caramba. Obrigadão e bom dia, gente. Nós é que agradecemos aí esse momento tão cativante, eu diria, e tão esclarecedor também. E queria fazer um comentário, os mais experientes, por favor, me ajudem, porque tinha um personagem do Chico Anísio, eu até comentei aqui, que dizia que jovem é outro papo. Era o jovem, né? Se eu não me engano, o nome desse personagem. O Chico Anísio tinha N personagens, né? E um deles era o jovem. Aí o jovem dizia, jovem é outro papo. Então, de fato,
Eu acho que o adulto ele vai, pelo menos no meu entendimento, ajudar na formação pelo exemplo, mas eu acho que o jovem também tem bastante exemplos para nos dar, né? Então, eu acho que isso é fantástico. E o Roberto contou a história, essa história do filho dele é verídica, gente. Foi muito legal acompanhar o crescimento e o desenvolvimento desse jovem que tanto nos ensinou, né? Pelo menos no período que eu estava no Aimoré. Tá certo? Gibas, muito obrigado, tá? De coração aí, valeu mesmo. Eu acho que hoje é um dia de muita sensibilidade e isso é muito importante para se criar, de fato, um vínculo mais próximo com os jovens que a gente tem oportunidade e, por que não, também com os adultos, né? Eu falei isso ao final da palestra da Ilka, tá certo? Então, vamos lá, uma salva de palmas para o nosso irmão de promessa aí, o Gibas. Beleza, gente? Muito obrigado. Antes da gente partir para os finalmente, né, eu gostaria de tirar foto. Não podemos deixar de tirar foto. Então, por favor, abram as suas câmeras para a gente fazer essa foto, para finalizar o nosso dia. E eu ainda tenho alguns recados paroquiais aí para dar. Vamos lá, gente. No 3, todo mundo fingindo que está feliz. Foi mal, gente. Brincadeira. Todo mundo feliz, por favor, que isso com certeza vai nos engrandecer aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Beleza, gente? Muito obrigado. Antes da oração e da bandeira, eu queria pedir ao Roberto, justamente ao Roberto, que fizesse novamente, eu estou aproveitando que estou gravando, a pergunta que ele me fez no início do dia de hoje. Por favor, Roberto, traga a sua dúvida para a gente deixar gravada aqui ao final desse momento aqui. Ô, chefe Klaus, qual das 200 dúvidas que eu te perguntei hoje que você quer saber? Não, hoje comigo foi somente uma, que era com relação ao... A resenha. Isso, exatamente, por favor. Então, a minha pergunta que eu fiz foi em relação à resenha. Semana passada, o de primeiro dia do curso, eu estava com os pioneiros subindo o Pico da Bandeira. E lá nós não conseguimos sinal, então nem eu, acho que nem a chefe Patrícia, nem o chefe Otávio conseguimos participar. Então, nós teríamos, por obrigação, assistir os vídeos que eu já assisti e fazer uma resenha sobre os vídeos da semana passada. Então, a minha pergunta seria a data da entrega dessa resenha e o formato da entrega, um arquivo PDF ou no corpo do e-mail, e para o e-mail ou para o WhatsApp de quem? E se tem... Então, eu vou até complementar. Se tem uma quantidade mínima de palavras, se tem uma quantidade mínima de parágrafos, ou eu posso escrever na resenha assim, foi legal e está tudo bem. Então, gente, abraço. deixa eu... Não, beleza, Roberto, obrigado aí. Vamos por partes, né? Como diria o nosso amigo Jack Stripador. Então, a primeira é encaminhar por e-mail para o meu e-mail institucional, claucio.mendes@escoteiros.org.br. A gente já tinha colocado lá no grupo. E eu tenho algumas preocupações, eu vou tentar marcar uma reunião com vocês, talvez essa semana ainda, ou no início da próxima, porque a gente precisa tomar alguns cuidados dentro do grupo por conta do excesso de informação que a gente está fluindo, que é necessário. Então, de repente, de fato, é melhor criar um grupo para, de repente, vocês conversarem, trocar ideia com o Gibas, um grupo para a Ilka, mas eu fico preocupado porque a Ilka também tem N afazeres, e aí é mais um grupo para a Ilka tomar conta, para a Dani tomar conta, enfim. Mas a gente pode contar aí com a colaboração deles e, quem sabe, a gente monta esse grupo, se for uma necessidade muito grande, né? E vamos lá. De fato, precisa entregar os textos, né, com as suas impressões, com seus entendimentos. Algumas pessoas já entregaram, né, até o final do prazo da palestra. Então, por exemplo, a palestra da Ilka hoje abriu lá, já está aberto lá para começar a fazer as atividades propostas na UD, certo? E
nós teremos, se eu não me engano, hoje é dia 15, 17 com mais 14, então, se eu não me engano, acho que é dia 1º, eu não lembro. É dia 1º, né, Ilka? Dia 30. Dia Dia 30. 30. Dia 30. Isso, que é a sexta-feira, 30 de setembro, exatamente. Isso. E aí vocês também devem, além de fazer as atividades da UD, entregar esse texto, que é um texto que eu acredito que muitos de vocês vão se empenhar para não se preocupar com a quantidade de letras, linhas, né? Eu me sentiria muito mal, me sentiria no primário, né? Como me senti, olha, tem que ter no mínimo 20 linhas. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer Educação pelo temor, daí. Aí seria pelo temor. Pois é, e aí eu prefiro que seja um texto que é porque, na verdade, a Juliane, que não está aqui conosco, até elogiou para caramba essa possibilidade, né, da gente estar gravando o curso para as pessoas, né? Eu vejo que hoje a gente vive um novo momento dentro do mundo, né? Eu acho que a gente não pode, como é que eu posso dizer, se limitar, tá certo? Então, por exemplo, se a gente pode hoje, de fato, fazer esse encontro síncrono, mas não pode ter todos, porque os grupos escoteiros estão com deficiência de pessoas, ou a pessoa está trabalhando, como é o caso, a gente tem 2, 3 casos, mais ou menos, de pessoas que trabalham hoje, e eu prefiro contar com vocês no presencial, para a gente poder fazer o trabalho que a gente precisa, né? Então, a gente, puxa, vamos criar a possibilidade de manter todo mundo no curso, motivar, estar junto, que eu acho que é isso que a gente está precisando nesse momento. Esse momento de retomada, a gente precisa que todos estejam muito motivados para que não só pelo trabalho nas suas respectivas sessões, mas também que vocês invistam o seu tempo cada vez mais, né, e com qualidade na formação de vocês. Então, a gente vai buscar sempre alternativas que a gente possa, de fato, colaborar com o sucesso de cada um de vocês dentro do seu melhor possível. Tá certo? Eu respondi mais ou menos a sua pergunta, Roberto. Está tranquilo ou não? A resenha é só para quem não assistiu, não teve presença, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, você está no positivo, mas você tem a resenha passada, beleza, Roberto? Perfeito, chefe. Hoje a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala. Eu não sabia se eu podia fazer esse comentário, eu espero que você não fique chateado comigo. Mas qual deles? De que você está devendo duas resenhas aí, entendeu? Ah, tudo bem. Eu estou sempre devendo mesmo. Eu também, meu cartão de crédito que o diga. Beleza, pessoal? Mais alguém quer fazer algum... Por favor, se alguém puder... queria abrir um tempinho rápido aí, a gente já está se estendendo um pouco além do previsto, mas eu queria saber, de repente, uma palavra aí, como é que vocês estão se sentindo com o dia de hoje, né? Depois do dia de hoje. Lembrando que a gente ainda tem 3 semanas. O cara desanima a gente, pô, não precisava lembrar disso. Vamos lá. Aproveita o Roberto aí, que está com o fone aberto aí, para a gente poder ouvir um pouquinho o Roberto. Vamos lá, Pedro. Em uma palavra, se você puder definir. Hoje eu estou com frio. Beleza. O tempo está fechado. Tinha até uma atividade lá dos quilômetros pela paz, né? Aí o pessoal estava com medo da chuva, não foi. Com relação ao curso, eu estou muito feliz, estou satisfeito, mesmo com pouco tempo de promessa, eu tenho 5, 6 anos de promessa, já está num curso avançado, eu já me considero agraciado. Mais um abraço a todos os irmãos escoteiros. Beleza, Roberto. Roberto, que é freguês, esteve comigo no básico, né, enquanto diretor, repetindo a dose. Acho que alguma coisa eu devo ter acertado aí com o Roberto. Vamos torcer para poder manter esse padrão aí. Felipe, eu estou vendo que você está se coçando aí, Felipe. Vamos lá. Ô, chefe Cláudio, eu queria agradecer a oportunidade, tá? Estou gostando muito. Eu sou de outro distrito, né? A gente teve até a oportunidade, teve até o curso avançado aqui recentemente, eu não consegui fazer por N motivos do distrito aqui da Estrada Real, mas eu estou muito feliz com as coisas que eu estou vendo, estou muito feliz com as UDs que tem sido passado, com a tranquilidade que está passando, né? Sem muita pressão.
E eu só assim, eu estou um pouco confuso só com com a UD aí, da leitura da comunicação com jovens, que tem para todos os ramos, né? E eu estou assim, respondendo em todos, mas eu estou confuso se é para fazer em todos mesmo ou se é para fazer só do ramo que eu estou direcionado, embora eu esteja lendo em todos. Por exemplo, a única que eu não manifestei foi do pioneiro, tá? Mas eu temo se eu não, eu queria saber que se eu não responder no fórum ou finalizar aquela atividade do pioneiro, se ela vai ficar incompleta para eu prosseguir para a próxima UD. Mesmo assim, agradeço, chefe, muito obrigado. E tô doido para voltar aí em Juiz de Fora para a gente conversar de novo, chefe Cláudio. Obrigado. Valeu, Felipe. A sua dúvida é a seguinte: eu tentei, acabei de derrubar uma garrafa aqui, ainda bem que é de plástico. Eu queria abrir um parênteses rapidinho. Eu não estou em Juiz de Fora hoje, eu estou em Petrópolis, na região serrana do Rio. Estou debaixo de um frio aqui de 8 graus, mas eu acordei cedo, tomei banho cedo, porque eu só gosto de aparecer na câmera se eu estiver cheiroso, barbeado e com a cabeça, né, com o meu cabelo feito. Com o cabelo bonito. bonito, né, Ilka? Não posso esquecer do cabelo, né? Cabelo E bonito. que dá trabalho mais ele fazer os cachinhos. O cachinho. É verdade. Não esqueça da inclusão, viu, Gibas? Por isso que eu tô pintando, você tá vendo aqui, ó, não tá mais branco. Cresci 2000, filho. Beleza. Felipe, então, de fato, é aquilo que eu falei, eu estou começando a ficar preocupado pelo fluxo de informação que tem no grupo. Não é uma briga, eu acho que a gente tem que achar uma solução para que as informações fiquem, vocês tenham mais tempo e mais tranquilidade para acessar essas informações que estão no grupo, que às vezes quando você pega já está em outro assunto, já passou, já está em outro assunto. Eu entendo isso perfeitamente. A obrigatória, né? É para você fazer do seu ramo, e caso você tenha, como teve, a curiosidade, a necessidade, né? Informação demais nunca é ruim, você poder também dar uma verificada lá nos outros ramos. Você está no caminho certo. Eu tenho certeza que você já pagou a sua parte aí com relação ao ramo que você fez a sua escolha, e bola para frente. Beleza? Respondido? Mais alguém, pessoal? Cláudio, talvez uma sugestão é que não aparecesse eu digo para agilizar, né? Porque tem bastante coisa. Talvez se aparecesse só o do ramo que a pessoa está inscrita, né? A gente teve essa preocupação, eu conversando com o pessoal da área de EAD aqui da região, mas a gente achou que seria interessante, num primeiro momento, que todos tivessem acesso a todos os ramos. Porque hoje eu estou no ramo sênior, mas amanhã eu posso estar no ramo lobinho. Então, essa necessidade do conhecimento, às vezes, né, em algum momento ele vai lembrar que viu alguma coisa que vai fazer sentido para ele mais para frente. Para quem não sabe, a minha formação quando IEM era o ramo pioneiro, um ramo que eu tenho uma admiração, gosto muito, né? Mas hoje, felizmente, eu estou tendo a oportunidade de estar acompanhando, junto com o Paulo Ribeiro, que está aí com vocês, o ramo sênior. Então, a gente sempre está... eu gosto muito dos feedback dos meninos, que eles falam assim, nossa, vocês têm uma sincronia, vocês têm uma união tão grande, e mal sabem eles que a gente se esforça pra caramba para estar junto quando a gente consegue, né? Então, mas mesmo assim tem sido uma parceria bem bacana aí junto com o Paulo, beleza? Pessoal, mais alguém? Tudo tranquilo, pessoal? Vamos... Eu acho que as carinhas que eu vejo aí é da galera que está doido para ir para a reunião da sessão depois do almoço, né? Olha o Márcio aí, como é que tá. Quando eu falei agora, o Bruno também. Tem reunião hoje. Tem reunião hoje, a gente fica muito... eu fico muito satisfeito de poder estar tendo esse momento aí com vocês. Eu já estou aí com a reunião. Já que eu já falei, em uma palavra aí, eu defino como desafio, tá? É muito conteúdo e todos os conteúdos estão desafiando a gente. Então, assim, está sendo muito, muito legal, muito bom mesmo. Ô, Márcio, eu acho que... Não, desculpa, Márcio, por favor, continua que depois eu faço o comentário. Que você acabou de falar aí dos outros ramos,
Inclusive, eu olhei no Lobinho, depois tem um vídeo muito legal lá, do Papo de Criança, muito legal. Então, assim, vale a pena a gente poder ver todos os ramos mesmo. E a unidade lá da IUCA ainda não está aberta, não. A unidade... Ela IUCA. ficou, viu, acabou ficando 13 horas o horário, por isso que eu pedi lá, Cláudio. Tá. Tá, ok. Ele vai abrir às 13, tá, Márcio? Isso é para que ninguém entrasse antes, olha, era tudo surpresa. Mas das 13 horas de hoje em diante até lá o dia 30, e eu espero que não deixe para outra semana, de preferência faça até nessa semana, né? Ela vai estar aberta, tá bom, Márcio? Beleza. E aí, aproveitando, Cláudio, sem alongar demais, o Roberto falou ali de uma questão assim de, né, de colocar é legal e tal, você tem número de palavras, não tem, né? Mas ali no fórum, evite colocar, eu também concordo, legal a sua opinião. Tudo bem, legal a sua opinião, mas tem que argumentar, tá bom, gente? Porque tem lá um número de participações, mas não é só colocar assim, legal, achei legal o que o Márcio falou. Isso, boa, Roberto. Sabe, não é só isso, né? Achei legal porque tal. É isso. Beleza, Ilka, obrigado. Mais alguém? Ô, Márcio, eu queria fazer um comentário a respeito do Márcio, coitado, que o cara que assinou a ficha dele para ele vir para o curso deve ter enganado ele, coitado, porque é curso avançado, gente, e o curso avançado é conteúdo. A gente precisa ter essa noção. Quando vocês um dia, se Deus quiser e assim permitir, estiverem no meu lugar, porque eu ainda pretendo, lógico, né, dar uma desacelerada um dia, mas eu acho que ainda é cedo, eu torço para que alguns de vocês, com certeza, estejam no meu lugar, beleza? E vou estar torcendo por vocês, podem ter certeza disso e ajudando de alguma forma. Tá bom? Um voluntário para oração, gente, por favor, oração ou uma reflexão aí. Pode ir, Silvia, fica à vontade. Silvia, muito obrigado aí pelas suas considerações aqui no chat, viu? De nada. Eu vou ler uma mensagem do livrinho Comece o Dia Feliz, das Edições Paulinas. Agradecer sempre. Você vive pedindo favores de Deus. Você vive recebendo de Deus os favores, desde o sol e a chuva, a brisa e o vento, o orvalho e a flor, o calor e o frio, a luz e o som, a semente e o alimento, o dia e a noite, o trabalho e o repouso, o barulho e o silêncio, a fé e a esperança, o amor e a caridade, o tempo e a eternidade. Você recebe o tempo de sofrer e o tempo de sorrir. Você recebe a vida em cada manhã que desperta. Você vive recebendo. Quando foi que você se viu agradecendo? Então, essa é a mensagem. Eu agradeço por essa oportunidade. O Cláudio sabe minha situação, eu não sei se eu vou conseguir participar do presencial por causa de uma cirurgia que eu vou fazer, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, que está sendo muito enriquecedor para mim, né? De muitos tempos de escotismo. Uma palavra de hoje é uau, aquela parte dos aspectos jurídicos. A gente, tantos anos de escotismo, a gente nunca parou para pensar nisso, e hoje foi passado uma coisa muito importante que a gente tem que se alertar. Então, eu agradeço, e é isso. Eu, Silvia, que agradeço aí a sua presença, que tem sido, com certeza, muito motivadora, viu? Eu queria só fazer um comentário aqui, o Davidson postou aqui, Davidson, que é um cara que eu conheço desde pioneiro, ele fez o seguinte comentário: a parte de responsabilidade jurídica foi bem enriquecedora para mim, principalmente a parte do registro provisório. Obrigado aí pela sua consideração, viu, Davidson? Te agradeço aí. Bom, vamos para a bandeira, para a gente finalizar. Curso firme, a bandeira em saudação. Firme. Pessoal, eu estou achando que vocês não viram a bandeira. É verdade isso? Vamos ver a bandeira então? A gente faz de novo? Beleza? Eu vi pelo reflexo de seus olhos.
Vamos lá, pessoal, firme. A bandeira em saudação. Firme. Pessoal, é isso. A gente agradece demais aí a presença dos formadores, a Paty, que deu o pontapé inicial hoje com a dinâmica, a Dani com os aspectos jurídicos, a Ilka, que falou sobre o amor. Eu acho que a grande verdade é essa, porque é sempre o amor que nos move. Muitos dizem que é apaixonado pelo movimento escoteiro, eu digo que eu tenho amor, porque é o amor que me move a cada vez mais buscar conhecimento, a cada vez mais trabalhar em prol de uma missão que a instituição tem, tá certo? E agradecer também ao Gibas aí, que trouxe toda essa vivência e experiência que fala a respeito da inclusão, que é uma necessidade que todos nós hoje, que a gente precisa ter, que a gente precisa abraçar o nosso semelhante, que já vem de alguns aprendizados que a gente tem na nossa vida. E é isso. Um bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por tudo, tá certo? E até sábado que vem, tá certo? Ou a qualquer momento no nosso grupo lá. Beleza, gente? Um abraço aí, sempre alerta a todos e até mais. Sempre alerta. Sempre alerta. Alerta, até mais, pessoal. Até daqui a pouco.